Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar início. Queria primeiramente agradecer a participação de todos. Mais um evento webinar realizado aqui pela Léo Ambiental, sempre com foco em trazer aí o que há de mais tecnológico no mercado para vocês, para que vocês tenham conhecimento, né? Adquiram o conhecimento, porque através do conhecimento, obviamente, vocês vão conseguir garantir um ambiente de trabalho cada vez mais seguro. E o tema de hoje é tecnologia dos sensores, ou seja, a gente entender, né, qual a tecnologia empregada nos sensores que estão instalados, né, nos elementos sensores que são utilizados pelos detectores de gases para a detecção de gases tóxicos, inflamáveis, asfixiantes, entre outros, tá certo? Comigo aqui está toda uma equipe, pessoal de marketing, pessoal de TI, e também comigo, nosso gerente comercial, Renan Santos. Eu vou passar a palavra para ele, ele vai dar sequência, vai fazer uma apresentação aí de abertura, e na sequência eu retorno para a gente entrar aí no conteúdo técnico. Mais uma vez agradeço a participação de todos e fiquem conosco aí, daqui a pouco a gente se fala. Renan, tá com a palavra, fica à vontade aí. Opa, muito obrigado, Matheus. Ótimo dia, pessoal. Primeiramente aí agradecer a participação aí de todos vocês, né? Sempre importante aí esses webinars aí, eles só acontecem por conta da participação aí de vocês, né? E para quem ainda não me conhece, sou o Renan Santos, gerente comercial aqui na Léo Ambiental. E nos últimos dois webinars aí eu fiquei ausente, fiquei mais nos bastidores aqui, mas estava acompanhando aí de perto aí, passo a passo aí de todos os webinars, né? Como o Matheus mencionou, nós estamos aí com toda a equipe nossa aqui também nos bastidores, temos a equipe comercial também já de plantão aí, prontidão aí para caso necessite aí de algum atendimento personalizável, tá? Temos também nossa equipe de TI aqui, junto com o Cláudio, junto com a Mari aqui do setor de marketing também, e o nosso departamento técnico, os responsável aí, o Matheus Rocha, o gerente técnico aí, que vai ministrar aí o webinar, passar aí para vocês todas as informações aí, agregando conhecimento aí nos equipamentos, nas tecnologias, passar aí para vocês todas essas informações para aplicar aí no dia a dia de vocês aí, com atualização de informação, novas informações também, com toda a didática aí que ele possui aí nessa questão de conhecimento técnico aí nos equipamentos. E isso é bem importante aí para a gente ter aí o acompanhamento aí de todos vocês junto desse webinar, ok? Dando sequência aqui, pessoal, então nós temos aí, antes de iniciar aí toda a parte de apresentação, nós passaremos aí algumas informações aí para vocês. Então, nós temos aí, conforme nós fizemos no último webinar, né, esse novo sistema aí de certificado, de emissões de certificado aí para todos os participantes. Então, o novo sistema aí, ele é mais ágil, direto. Então, vai ter aí um QR Code para acesso direto ao sistema de emissão de certificado, então já vai ser praticamente instantâneo aí para vocês coloquem ali o celular aí ao final do webinar para conseguir já gerar aí, seguir o passo a passo para a geração do certificado. Temos também a gravação do evento e a apresentação disponível após o treinamento, então vocês receberão aí a gravação. Logo em seguida também do webinar, nós temos aí a nossa equipe de TI e marketing trabalhando fortemente aí para preparar o melhor material, preparar o mais breve possível aí para vocês, para conseguir disponibilizar o material para vocês também utilizarem aí para dúvida, para estudo, para também apresentações aí, então para vocês terem aí esse material, né? E temos também toda a parte de notificação aí, quando nós enviarmos aí para vocês, né? Então vocês terão ali a notificação via e-mail, via WhatsApp. Então, quando tiver pronto esse material, vocês terão aí todos esses avisos, tá? E o material ele fica disponível aí para vocês por tempo indeterminado. Então, não tem ali data de expiração aí do material, ok?
E aí, agora para a gente passar, antes de passar a agenda aí de todo o cronograma do webinar, nós iremos aí realizar a desativação do chat, tá bom, pessoal? Durante a apresentação, então a gente vai desativar aí por enquanto o chat. Para perguntas, para dúvidas, pedir aí para vocês utilizarem ali no campo superior aí do Teams, aí ao lado do chat tem dois balãozinhos ali, que é o P e R, então na barra superior aí do Teams, e aí ali vocês coloquem, por favor, ali durante a apresentação, vocês coloquem ali suas dúvidas, seus questionamentos, né? E aí, ao final do evento, nós selecionaremos aí as perguntas para a gente estar respondendo aí, às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de mais outras pessoas também, e aí a gente vai estaremos aí respondendo as perguntas aí ao final do evento. Ok? E também teremos aí mais uma novidade, né, que nós colocamos aí no último webinar, que ao final do evento também nós disponibilizaremos mais um QR Code para aqueles que tiverem algum tipo de dúvida técnica ou até mesmo aí alguma coisa na parte comercial também, terá um QR Code no final do evento para você falar diretamente com o especialista sobre aí a linha de deteção de gás, sobre a sua necessidade. Então nós já estaremos aí prontos para atendê-los, vocês aí na maior agilidade e brevidade possível. Ok, pessoal? Então, dando sequência aqui, teremos a nossa agenda aqui. Hoje, o nosso webinar, aí, o tema, como o nosso gerente técnico, Matheus, já adiantou aí para vocês, teremos aí a tecnologia dos sensores, do conceito à aplicação. Então, o ideal aí, o público-alvo aí desse webinar são os profissionais de segurança do trabalho, pessoal de meio ambiente, manutenção, saúde do trabalho, enfim, todos esses profissionais que executam atividades aí em área de risco, em área de presença de gases asfixiantes, tóxicos, inflamáveis, enfim, todo o pessoal aí que utiliza ou realiza aí algum tipo de trabalho nessas áreas, tá? Então, o nosso palestrante aí será o Matheus Rocha, conteúdo programático, né, que o nosso gerente técnico aí vai prosseguir, então a apresentação da Léo, fazer aí uma breve apresentação da Léo aí para vocês, para aqueles que ainda não conhecem aqui a Léo Ambiental, e seguindo aí teremos os riscos atmosféricos, tipo de detector de gases, tipos de detectores de gases, isso é bem importante aí também, né? Existem diversas marcas aí, modelos no mercado, tecnologias dos sensores, então falaremos aí bem abertamente na questão aí de cada tecnologia do seu equipamento, cada tecnologia do sensor, né, como é que funciona cada uma das tecnologias, aplicações mesmo, aonde aplicar a tecnologia X, tecnologia Y, por que de aplicar cada tecnologia, né? Então faremos aí a questão de aplicações práticas ali mesmo e algumas orientações, algumas informações ali da maximização da vida útil de cada sensor também, que isso é bem importante para os equipamentos aí de vocês. Tá bom, pessoal? Então, dando sequência aqui, farei aí uma breve apresentação aqui da Léo Ambiental. Então, nós da Léo Ambiental, nós ficamos localizados aqui em São Paulo, capital, atendemos clientes aí em todo o Brasil, em todo o território nacional aí, né? E recentemente, né, Matheus, atendendo aí alguns clientes até internacionalmente também. Então, estamos aí atendendo aí praticamente aí a toda a América do Sul, né? Então, temos aí as soluções para preservação da vida e proteção do meio ambiente, tá? Então, o que que nós fazemos? Temos todos a linha de equipamentos aí voltada à parte de detecção de gás, detectores fixos, detectores portáteis, detectores transportáveis, temos aí a parte de meio ambiente também ali, na parte de análise de gás, análise de oxigênio, a parte de medição de material particulado, então para sistema ali de processo, para controle de emissões, para controle de queima ali de caldeiras, enfim. Então temos também a linha de equipamentos para esses analisadores e medidor de material particulado, tá? Então, alguns dos nossos produtos. Então, nós temos aí a linha de detecção
portátil, então temos detectores portáteis de gás ali para segurança ali ocupacional. Temos a parte também da detecção fixa para proteção ali da planta, todos os detectores fixos, né, que nós chamamos aí também de detectores inteligentes ali, que eles podem fazer as comunicações, detectores aí com saídas relés, detectores certificados para área classificada, né, com certificado em metro. Então, você consegue aí fazer diversos tipos de comunicações com esses detectores fixos. Temos também a parte de kit completo ali para calibração e teste de resposta dos equipamentos, principalmente aí em atendimento ANR33, né? Então temos ali os cilindros de gás para estar realizando os bump test ali para atendimento da norma, e também temos a parte de monitores de particulados e os analisadores que eu mencionei. Também nós da Leo Ambiental realizamos aí a parte de locação dos detectores de gás. Então tem bastante cliente aqui que está participando conosco aqui que utiliza aí toda a nossa frota de locação dos equipamentos. E como nós sempre viemos realizando aí nos webinars, até para participação aí, interação aí do nosso público, interação aí do cliente, nós colocaremos aí algumas perguntas para vocês estarem respondendo, né? Então, nós já vamos até iniciar aí com a primeira pergunta, né? Que falando aí na parte de locação dos detectores de gás, vocês aí já pensaram na modalidade de locação dos detectores ao invés da compra dos equipamentos? Então, nós soltaremos aí a primeira pergunta aí para vocês estarem respondendo aí. Isso é bem importante, tá, pessoal? A gente participar ao máximo aí das respostas, para a gente acompanhar aí como que é o cenário de vocês hoje, entender aí como que vocês enxergam aí essa parte da locação dos detectores de gases, né? Como que vocês enxergam isso daí do dia a dia de vocês, né? Então temos aí, além da fornecimento dos equipamentos, nós temos essa linha de locação também, né? E também, né, até aproveitando aí vocês respondendo essa primeira pergunta, nós colocaremos também uma segunda pergunta aí para entender e mapear aí cada um de vocês, o que você, além da segurança, né, isso é em primeiro lugar, isso é o mais importante, né, inclusive. Então, além da segurança dos colaboradores, além da segurança do patrimônio aí de vocês, da segurança aí do local de trabalho de vocês, né? Então, soltaremos a segunda pergunta, que além da segurança, qual que é o fator mais importante para a sua empresa ao considerar a locação dos detectores de gás, né? Então, nós temos aí algumas opções, né? Então, é o custo mensal, pagamento em parcelas ali, vocês não desembolsam ali a aquisição tudo de uma vez, você tem essa flexibilidade do pagamento em parcelas. Renan, além do pagamento em parcela, tem a flexibilidade de contrato, de utilizar mais equipamentos ou menos equipamentos, pegar ali alguns equipamentos um período menor de parada de manutenção, de parada de fábrica, parada de alto forno, enfim, tem a parte da manutenção também. Eu tenho um grande problema hoje com manutenção do equipamento e tal, então na locação a manutenção já é inclusa, então isso já me ajuda, enfim, ou não considera a modalidade de locação, então nós colocaremos aí essas opções para vocês estarem também respondendo essas questões aí. Como eu falei, isso é bem importante para a gente também ter ali um mapeamento de todo o cenário de vocês hoje, para a gente sempre estaremos disponíveis aqui para vocês, independente da modalidade que vocês escolherem, tá? Tanto a parte de aquisição, quanto a parte de locação, tá? Então estaremos sempre para atender, quanto também a parte da manutenção dos equipamentos, né? Então, hoje, a Leo Ambiental, ela possui uma das melhores estruturas de atendimento do mercado, né? Então, nós temos aí uma equipe técnica especializada na tecnologia dos equipamentos, tá? E hoje, a Leo, ela possui o menor tempo de atendimento técnico do mercado. Tá? Estamos falando aí o tempo de atendimento chegou o equipamento aqui dentro do nosso laboratório, já deu a entrada aqui na expedição, estamos falando aí de 3 a 5 dias aí para a liberação do equipamento aí para calibração, né? Então nós temos indicadores internos
inclusive, para acompanhar esse tempo de atendimento e em casos de emergência, né? Então, a Renan, tá com muita urgência, tá? Então, em caso de emergência, esse tempo ele é ainda menor, tá? Então, temos aí esse benefício aí para todos vocês. E, além disso, temos também a engenharia de campo especializada. Tá? Então, hoje, por exemplo, a Leo Ambiental, nosso laboratório, ele é acreditado pela Rede Brasileira de Calibração, de acordo lá com a NBR 17025, tá? Então, estamos atendendo aí integralmente a questão da NR33, nosso laboratório ele é acreditado, então possuímos aí equipe de signatário autorizados, parcerias com principais fabricantes e, como eu estava mencionando, do tempo de atendimento, né? Então, além de esse tempo ser recorde aqui no nosso laboratório, né, nós também realizamos essa calibração na planta do cliente. Então, por exemplo, Renan, eu não consigo mandar o equipamento, eu não posso ficar sem o equipamento aqui, eu vou parar a minha produção, vou parar a minha operação aqui, eu não posso te enviar o equipamento, não posso ficar 3, 5 dias sem o equipamento. Tranquilo, não tem problema. Então, nós disponibilizaremos um técnico para ir até a sua empresa, para ir na sua planta e realizar toda a parte aí de calibração, aí manutenção dos equipamentos. Parte de manutenção e calibração, hoje a Leo realiza aí em praticamente todas as marcas e modelos de equipamentos, detectores de gás, tá? Então, se você tem marca A, B, C ou D, nós realizamos manutenção e calibração em todos esses modelos, marcas e modelos de equipamento, tá? E também soltaremos aí mais uma pergunta aí, falando aí na parte de manutenção, na parte de calibração e tal, né? Hoje, qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam para manter os seus equipamentos, os seus detectores 100% operacionais? Qual que é hoje a maior dificuldade aí que vocês possuem? Ah, Renan, é falta de tempo para manutenção regular, o modelo de equipamento que eu tenho aqui é difícil de ter peça no mercado, então ele fica muito tempo no laboratório, ou tempo mesmo, né, que nós mencionamos aí, tempo de retorno de calibração e manutenção, manda o equipamento, fica muito tempo no laboratório parado, né, ou não possui nenhuma dificuldade hoje, está tranquilo e tal, então isso aí também é bem importante aí, a participação de vocês. Tá bom, pessoal? E dando sequência aqui, tem alguns dos nossos clientes, gostaríamos de utilizar os slides aí para colocar praticamente todos os nossos clientes, né? Então aí a gente usaria aí inúmeros slides para colocar aí alguns dos nossos clientes. Então isso é bem importante, como mencionei no início, né? Esses webinars, essas informações, esses contatos, todo esse trabalho realizado sempre para vocês, tá, pessoal? Então ele não seria realizado se não fosse por vocês. Então é bem importante aí a participação de todos vocês. Então nós sempre valorizamos aí os nossos clientes, ok? E a Leo Ambiental ela é bem ativa aí nas redes sociais, né? O pessoal também acompanha aí nossos eventos, temos lá no nosso site lá as notícias, artigos técnicos, somos bem ativos também no Facebook, no Twitter, né? No X, no LinkedIn, YouTube, Instagram, então nós acompanhando a gente por lá, nós também colocamos aí várias informações lá para vocês também irem dando uma olhada, dando uma lida lá. E estamos sempre à disposição para atendê-los, tá? Então nós ficamos aqui sempre de plantão aí no todo tipo de comunicação aí de WhatsApp, e-mail, telefone, Teams, até brinco às vezes com alguns clientes, aí até manda sinal de fumaça aí também que a gente sempre estaremos pronto em atendê-los. Tá bom, pessoal? Mais uma vez é um prazer estar junto aqui todos vocês, tá? Vou passar a palavra ali agora para o nosso gerente técnico, Matheus, para ele dar continuidade aí com o conteúdo no webinar. Acredito que vai agregar muito conhecimento aí para vocês, com toda a experiência aí que o nosso gerente técnico, Matheus, possui, conhecimento aí também. Acredito que vai ajudar bastante vocês aí no dia a dia, com novas informações, com atualizações aí para vocês. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço. Vou passar a palavra ali para o Matheus. Um abraço, bom webinar aí para
todos vocês. Beleza, Renan, muito obrigado aí. Muito bacana. Queria agradecer a participação de todos vocês aí nos questionários que a gente lançou. Isso daí é bem importante, né? Isso daí serve principalmente para a gente fornecer um atendimento personalizado para todos vocês, né? Para que a gente atenda vocês de forma com bastante foco, né? Entendendo de fato quais são suas dores, quais as frentes que estão defasadas aí, o que que é necessário, né, para a gente suprir aí e para garantir máxima segurança e confiabilidade nas operações de vocês, tá bom? Site da Leo Ambiental, aba de artigos aqui, eu tenho acompanhado, tenho participado aí das revisões, né, conforme o Renan falou. Existem artigos técnicos sensacionais no site da Leo Ambiental, artigos dedicados referente a cada tipo de gás específico, artigos sobre monóxido de carbono, sobre detecção de oxigênio, sobre H2S, artigos sobre gases inflamáveis, e esse webinar, inclusive, vai se tornar também um artigo técnico que vai ser publicado no nosso site, um artigo técnico sobre tecnologia dos sensores, porque é muito importante que vocês conheçam. Durante o webinar, a gente vai entender que é bem importante que vocês conheçam a tecnologia do sensor empregado lá dentro do seu detector, tá certo? Para que você utilize o detector que possui o sensor adequado para o seu risco, para a identificação ali do gás-alvo que você busca detectar no campo, tá certo, pessoal? Então, antes de mais nada, né, antes de tudo, antes da gente entrar de fato na tecnologia dos sensores, falar aí sobre os tipos de detectores e os elementos sensores empregados, a gente precisa entender basicamente aonde que a gente vai utilizar esses detectores e o que que de fato ele vai identificar na área, tá certo? Então, mas para a gente seguir uma linha de raciocínio, né, construir um raciocínio muito bem linear, muito bem desenhado, a gente tem esse primeiro tópico, que são os riscos atmosféricos. E praticamente em todo o webinar a gente pontua sobre os riscos atmosféricos, porque a gente entende que é muito importante entender os grupos específicos de gases para que você consiga definir de fato a tecnologia que você precisa utilizar para detectar esses gases. Então, os gases eles se dividem em basicamente três grupos, tá certo? Os asfixiantes, os tóxicos e os inflamáveis. Os asfixiantes, como eu dei o exemplo aqui, nitrogênio e argônio, os asfixiantes eles têm como característica tomar o lugar do oxigênio no ambiente e gerar asfixia nas pessoas que possivelmente estariam ali naquele ambiente. Por isso que no caso de presença de asfixiantes, é necessário que você monitore o nível de oxigênio, porque naturalmente, como eu falei, o asfixiante, quando você tem um vazamento de asfixiante, um vazamento de nitrogênio, por exemplo, a característica naquele ambiente, a característica atmosférica, ela vai ser mudada e o nível de oxigênio ele vai cair, podendo chegar até próximo de zero, certo? Então, asfixiantes, primeiro grupo, característica dele, decair o oxigênio no ambiente, tomar o lugar do oxigênio no ambiente, e para monitorar aí possíveis vazamentos, identificar vazamentos de asfixiantes no ambiente, é necessário que vocês realizem um monitoramento do nível de oxigênio. Então, sempre vai ser utilizado um detector de gás com um sensor dedicado para oxigênio. E aí a gente vai ver a tecnologia empregada para o monitoramento desse gás. Segundo grupo de gases é o grupo dos gases tóxicos, que são gases que em pequenas quantidades, em concentrações bem pequenas, geralmente na escala de ppm, alguns até na escala de ppb, né, partes por bilhão ou partes por milhão, eles já são agressivos à vida e à saúde, podendo gerar danos temporários ou permanentes à vida e à saúde ali do colaborador que fique exposto. E aí tem como exemplo aqui o CO, H2S, SO2, CL2, NH3, NH3 amônia, né? A gente tem um estudo de caso, né? Lançamos um case aqui específico de uma aplicação prática aqui no nosso webinar, referenciando o gás NH3, que é um gás amplamente utilizado na indústria alimentícia,
para processos de refrigeração e é um dos gases tóxicos mais detectados na indústria alimentícia, tá certo? E no grupo dos gases tóxicos, que são os gases que em pequenas concentrações eh, podem gerar danos à vida e saúde, a gente tem a NR15, que é importante que vocês conheçam, a NR15, anexo 11, vai ter uma tabelinha lá de limite de tolerância, né? O máximo de gases que o nosso corpo pode absorver para cada um dos gases tóxicos, sem gerar danos à nossa vida e à nossa saúde. E o terceiro grupo de gases vão ser os gases do tipo inflamável, né? Então são gases ou líquidos, né, vapores inflamáveis que em pequenas concentrações já possuem potencial de formar uma atmosfera explosiva, certo? Então, esses gases eles são monitorados com um tipo de elemento sensor específico, são monitorados na unidade de medida de percentual do Léo. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de gases. E onde que a gente pode encontrar esses gases? Eu deixei alguns exemplos aqui, muito provavelmente todos vocês vão se aplicar aqui em algum segmento industrial. Então, esses gases, todos esses, qualquer um dos gases que estejam classificados em um desses 3 grupos, a gente vai encontrar eles em espaço confinado que a gente já sabe que é obrigatório, né, por norma, a realização do monitoramento de oxigênio, de CO, de H2S e do nível de formação de atmosfera explosiva, do percentual do Léo, né, do limite inferior de explosividade. Indústria de saneamento também utilizam muitos. Indústria de saneamento geralmente tem muito trabalho em espaço confinado, muitas preocupações referente à presença de H2S, ao decaimento de oxigênio. Indústria de óleo e gás, as petrolíferas, geralmente é monitorado muito os gases inflamáveis, os compostos orgânicos voláteis, também o H2S, tá certo? E aí, entre outras. Então, indústria química, indústria alimentícia, como eu mencionei, né? A gente pode encontrar em larga escala o NH3, indústria farmacêutica utiliza muito nitrogênio, em vários tipos de processos são utilizados nitrogênio para inertização ali do ambiente, onde está a matéria, né, dentro do processo, e aí aquele nitrogênio pode desprender do processo, pode ter vazamento nas linhas. Então, a indústria farmacêutica realiza muito monitoramento de oxigênio. A indústria siderúrgica, né, muito monitoramento de CO, assim como na indústria de mineração, né? Nós atendemos todos esses segmentos, né? Nós temos cases de sucesso em todos os segmentos que eu citei, tanto com detecção portátil, quanto com detecção transportável, quanto com detecção fixa. Então, provavelmente cada um de vocês vai aí se encaixar em um desses setores industriais. E aí, obviamente, cada setor industrial vai ter ali as suas particularidades, os seus principais riscos atmosféricos. E é importante que esses riscos estejam muito bem identificados e também é muito importante que vocês conheçam, né, a tecnologia que vocês podem utilizar para realizar a detecção correta. E como detectar esses gases, né? Cada um desses gases, desses 3 grupos que estão presentes aí em diversos setores industriais, utilizando aí os detectores de gases que se dividem em 3 tipos básicos. E é importante que, antes mesmo de vocês entenderem a tecnologia dos sensores empregada nesses detectores, é muito importante que vocês conheçam os tipos de detectores, tá certo? Então, conhecendo o risco, conhecendo o tipo de detector, os tipos de detectores e conhecendo as tecnologias disponíveis, as tecnologias de sensores empregados, você vai conseguir, de forma muito simples, de forma muito prática, definir qual o melhor instrumento que você deve utilizar para garantir que você execute a detecção de gases da forma correta, de uma forma rápida e precisa e garantindo máxima segurança e confiabilidade nas operações industriais de vocês. Porque o foco principal, obviamente, é segurança, o foco principal é garantir que todos os colaboradores envolvidos nos processos retornem para suas casas, né, com a sua vida, com a sua saúde íntegra. Então, os detectores de gases, eles se dividem em 3 tipos principais. Pode ser que no mercado a gente encontre, né,
uma variação ou outra, mas a gente destacou aqui os 3 tipos principais, que são os tipos mais utilizados. E esse tópico é referente exatamente a isso. A gente conhecer, de fato, os tipos de detectores disponíveis no mercado. A gente já realizou um webinar exclusivo para cada um desses tipos de detectores, né? A gente já teve aí no passado, esse ano mesmo, né, um webinar exclusivo a respeito de detectores do tipo transportável. E foi muito bacana, porque realizando a medição, né, com base nessas perguntas e respostas que a gente coloca aqui durante o webinar, a gente entendeu que muitas pessoas não conheciam aquele tipo de detector. Né? Muitas pessoas não conheciam a tecnologia que existe disponível. E muitas pessoas seguiram, né, e começaram a utilizar esse tipo de detector, porque entenderam que de fato aquilo ia solucionar um problema que ela tinha referente à detecção de gás, referente a riscos atmosféricos. Também executamos um webinar exclusivo aí a respeito do detector de gás fixo AG310, né, um detector do grupo dos gases dos detectores fixos. E também executamos alguns webinars referentes a detectores de gases portáteis, né? Nos webinars de detecção geral, nos webinars de teste de resposta, a gente sempre aborda muito os detectores portáteis, que são os tipos de instrumentos mais utilizados no mercado para segurança ocupacional. Certo, pessoal? Então, os 3 tipos de detectores, a gente vai destacar aqui algumas características principais de cada um desses tipos, tá certo? Então, eles se dividem em 3 tipos principais, como eu mencionei. Então, o primeiro deles e o mais utilizado são os detectores de gases portáteis. Segundo, os detectores de gases fixos. E o terceiro tipo, os detectores de gases transportáveis. E aí tem aqui diversas imagens aqui que a gente inseriu, né, de cada um desses equipamentos. Então aqui a gente tem portátil com bomba, tem portátil multigás, monogás, tem detector fixo, tem detector transportável, que sempre que a gente mostra uma foto, o pessoal causa uma certa estranheza, o pessoal acha o equipamento muito diferente, né, equipamento muito robusto, que seria exatamente esse equipamento aqui, o Honeywell BW Rig Hatch, certo, pessoal? E falando do primeiro tipo, tá certo? A gente vai destacar algumas características básicas referente a cada um dos tipos dos detectores, os portáteis, os fixos e os transportáveis, para conhecimento de vocês, para que a gente possa avançar e entender a tecnologia do sensor empregada em cada um desses tipos. Os detectores portáteis, primeiro grupo, são equipamentos compactos. A primeira característica, né, deve ser um equipamento compacto, de fácil transporte, de fácil manuseio e de fácil armazenamento. Característica compacta desse equipamento, ele permite que o equipamento seja utilizado como um EPI, né, como um equipamento de proteção individual, né, e geralmente ele é utilizado do tipo monogás ou multigás portátil sem bomba, ele é utilizado preso ao uniforme do colaborador para realizar o monitoramento contínuo durante a execução dos trabalhos. Né? Os detectores de gases portáteis, eles se dividem aí em 2 subgrupos, e é bem importante que vocês conheçam esses 2 subgrupos e as diferenças de aplicações referente a esses 2 grupos de detectores de gases portáteis. Então, os detectores se dividem entre os multigases e os monogases. O multigás, eles vão detectar aí de 1 até 5 gases simultaneamente. E o monogás, como o próprio nome já diz, ele vai detectar apenas um gás. E dentro do subgrupo dos multigás, nós vamos ter equipamentos com bomba de amostragem e equipamentos sem bomba de amostragem. Os detectores de gases portáteis do tipo multigás com bomba, eles são utilizados majoritariamente para realizar a liberação de espaço confinado. Então, são realizados, né, realizado o monitoramento, né, daquela atmosfera, a verificação daquela atmosfera do espaço confinado para que possa ser executada a liberação do espaço para que sejam, para que os colaboradores possam entrar ali no espaço e executar as atividades que estão previstas, certo? E os equipamentos sem bomba, os multigases sem bomba, geralmente são utilizados para
o monitoramento contínuo, seja ele dentro de um espaço confinado ou fora de um espaço confinado. Então, dentro do espaço confinado, mesmo depois da liberação, é necessário que o colaborador que entre no espaço, ele entre utilizando, né, um detector de gás portátil do tipo multigás, com ao menos 4 gases, a depender do risco de exposição, e realize, né, continuamente o monitoramento, porque durante a atividade pode ser que a característica daquela atmosfera do espaço ela mude, né? Dependendo da atividade, uma atividade de corte de solda, por exemplo, ela pode gerar um vazamento de um gás inflamável, pode gerar monóxido de carbono, né? E a simples permanência dos colaboradores dentro do espaço confinado pode fazer com que o nível de oxigênio caia durante as atividades executadas. Beleza, pessoal? Então, é extremamente importante que, além da liberação, você utilize também um detector de gás portátil, um detector tipo multigás, para executar o monitoramento contínuo. E em atividades em outros ambientes industriais onde existe um potencial de presença do gás, né, seja ele tóxico, inflamável ou asfixiante, também é necessário que se utilize o detector de gás portátil, porque de repente você está fazendo uma manutenção ali numa sala de máquina em um compressor de amônia, por exemplo, e você pode ter um vazamento de gás tóxico, você pode ter, se você está fazendo uma manutenção em uma linha de gás inflamável, você pode ter a presença de gás inflamável ali. Por isso que é importante que seja utilizado também o detector portátil, né, para o monitoramento contínuo, não só nas atividades em espaço confinado, mas nas atividades em outros ambientes industriais, onde existe o risco de presença de gases tóxicos, asfixiantes ou inflamáveis. E aí, dentro desse grupo aí, a gente pode optar entre o detector multigás ou a gente pode optar pelo detector do tipo monogás. Então, é muito comum na indústria alimentícia, a gente fornece bastante detector do tipo monogás de NH3 e geralmente o pessoal da manutenção utiliza muito. Então, sempre que o colaborador vai executar as manutenções, ele utiliza, a gente vai ver no estudo de caso aqui, na aplicação prática que eu inseri aqui na nossa apresentação, o colaborador usa um portátil monogás do tipo NH3, tá certo? Porque se houver um desprendimento de NH3 ali no ambiente, o portátil vai alarmar, tá certo? Dando sequência aqui no próximo tipo, segundo tipo de detectores de gás, a gente falou dos portáteis, então, segundo tipo, os detectores de gás fixo. Os detectores de gás fixo são equipamentos robustos, geralmente são equipamentos à prova de explosão, intrinsecamente seguros, são equipamentos com certificações internacionais e nacionais para utilização em atmosferas potencialmente explosivas, em áreas classificadas. Nós temos equipamentos com nível de segurança SIL2, né? São equipamentos, né? Muitos desses equipamentos têm resistência até a incêndios, né? Então você tem um incêndio e o equipamento continua com a sua integridade. Então, são equipamentos no geral mais robustos e que conseguem em situações extremamente críticas continuar com o monitoramento contínuo daquele ponto específico, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem um cliente, né? A Vale, né? A Vale, em uma das unidades da Vale onde a gente executa os serviços referentes à detecção de CO num prédio de alto forno, né? Onde eles executam a extração de minério, né? Então tem a mineração e depois tem o processamento ali para a extração do níquel, né? Do ferro níquel. No prédio do forno existem diversos pontos de monitoramento de CO com detectores de gases do tipo fixo, né? E lá eles têm bicas de escória e bicas de metal líquido. E nessas áreas que chegam a 60 graus Celsius, 70 graus Celsius, nós temos detectores da E-Technology igual ao primeiro aqui que está empregado aqui, o primeiro que está aqui no nosso slide, o modelo da E-Technology, a família AG,
nós temos detectores que, mesmo nesse nível de temperatura, eles continuam fazendo o monitoramento contínuo do monóxido de carbono, né? Então, são detectores extremamente robustos que suportam temperaturas negativas ou temperaturas muito elevadas. E esses detectores possuem recursos exclusivos, né? Então, é um detector que você vai instalar e ele vai ficar 24 horas monitorando aquele ambiente, porque você sabe que naquele ambiente você tem o risco, né, da presença de um gás, seja ele asfixiante, tóxico ou inflamável, né? Então, com os detectores de gases fixos, você consegue realizar monitoramento remoto através de um sistema supervisório, por exemplo. Então, de forma remota, você consegue identificar, né, verificar através do sistema supervisório o que está acontecendo na área, qual é a concentração atual, e você consegue, né, ser alarmado, né? Você consegue verificar um alerta de gás na área. Além disso, o detector de gás fixo, ele, quando integrado a um CLP, a um controlador lógico programável, ele permite também o registro de dados e também permite a execução de diversas automações para que você consiga mitigar aquele vazamento. Então, com o detector de gás fixo, em um sistema de detecção ali dedicado, você consegue, por exemplo, ligar uma sirene, ligar um alarme de área, um estrobo, um giroflex. Você consegue cortar, né, interromper as linhas de gás, né? Então, através do acionamento de eletroválvulas, você consegue também ligar sistemas de insuflação, né, sistemas de ventilação forçada ou sistemas de exaustão para poder purgar aquele ambiente, né? Então, a aplicação do detector de gás do tipo fixo, ela é extremamente vasta, muito por conta dos recursos que esse detector fornece para nós. Monitoramento contínuo, resposta rápida, comunicação analógica, digital, 4A20 com HART, Modbus RS485, acionamentos via relé. Você pode ter nesses detectores alarmes sonoros e visuais já integrados, além dos alarmes de área. Então, esses detectores, né, eles permitem aí uma vasta gama de aplicações e permite que você crie um sistema, né, que além de detectar o gás, ele vá atuar para poder mitigar aquele risco, para poder conter aquele vazamento. E aí faz parte da tomada de ação durante um possível sinistro. Beleza, pessoal? Então, falamos dos portáteis, falamos dos fixos, agora o terceiro grupo, os detectores de gases do tipo transportável. E aí, tem na tela aqui um equipamento que tem sido um sucesso agora no ano de 2024, né? Iniciou no ano de 2023, nós já fornecemos muitas unidades, né? Também já especificamos projetos de locação também com esse tipo de instrumento, que é o detector de gás do tipo transportável. Esse equipamento permite que você monitore mais de 4 gases, 5, 6 gases, tá certo? É um equipamento da Honeywell, equipamento com sensores RAI do tipo Smart Sensor, de rápida resposta, e os equipamentos do tipo transportável, como, por exemplo, o Honeywell BW Rig Hatch, ele permite que você execute, né, um monitoramento simultâneo de diversos gases, semelhante ao detector portátil, porém ele possui uma robustez muito parecida com a de um detector fixo, só que com a característica transportável, né? Esse equipamento ele é relativamente grande, ele tem mais ou menos uns 45 centímetros ali de altura, grade de proteção, alça de transporte, uma base para que ele não tombe, e você consegue transportar ele para áreas e fazer o monitoramento diária, quando você tem a execução de um trabalho em uma área, depois a execução do trabalho em outra área, em outra área. Esse equipamento ele também é aplicado em espaço confinado para o monitoramento contínuo. E esse equipamento tem diversos recursos, né? Então, monitoramento contínuo, resposta rápida, longa duração de bateria. Dependendo da configuração dos sensores, a gente consegue chegar a 2 meses de duração de bateria. De um equipamento que é do tipo transportável. Então, é um equipamento que não precisa ficar continuamente alimentado, como, por exemplo, o detector de gás fixo, que tem que ter uma fonte alimentando ele
periodicamente, ou que possua uma bateria curta, como o detector de gás do tipo portátil, que a maioria permite ali 12, 14, 16, 18 horas de operação. Obviamente, nós já temos, né, novas soluções da Honeywell, com baterias duráveis, baterias que chegam até 2 meses também, né, vindo na mesma linha do rig hatch do tipo transportável. Então, BWI com BW Flex, equipamentos que, dependendo da característica ali, da configuração dos tipos de sensores, você consegue uma bateria estendida de até 2 meses, né? Que é o essencial para trabalhos em turnos, tá? Onde você não consegue, por exemplo, parar o equipamento para que seja feita uma recarga da bateria. Além disso, esse equipamento, né, do tipo transportável, ele também tem um alarme visual e sonoro integrado, assim como portátil, assim como detector fixo que a Leo Ambiental fornece. E ele possui métodos de comunicação sem fio com outros dispositivos, né, que possibilitam que você crie o que a gente chama de cerca de proteção. Né? Então, a cerca de proteção é basicamente você inserir um detector transportável em um lugar, outro detector transportável em outro lugar e fazer uma cerca. Né? Quando um alarmar, o outro recebe um alerta e uma equipe fica avisada de que a outra equipe está com presença de gás no ambiente. Então, você consegue montar barreiras de proteção, cercas de proteção com essa possibilidade de comunicação sem fio. Também esse equipamento, né, tipo transportável, ele também pode ser aplicado, por exemplo, né, a sistemas de monitoramento em tempo real na nuvem, Safety Switch Plant, Safety Switch Real Time, né? Então a gente consegue sincronizar com a nuvem e à distância nós podemos verificar, por exemplo, o que está acontecendo numa área específica e gerar todo o histórico. Além disso, esse equipamento também possui acesso via aplicativo, então de forma muito fácil, tranquila ali, você consegue extrair dados utilizando o aplicativo no seu smartphone e executando toda a configuração possível nesse equipamento. Então, é um equipamento bem versátil, tá? É um equipamento que a gente tem fornecido bastante, né? Tem sido um sucesso, né? O Rig Hatch no grupo aí de detectores de gases transportáveis. Beleza, pessoal? Então falamos brevemente dos 3 tipos principais, as suas características principais, dos portáteis, seja ele monogás, multigás sem bomba, multigás com bomba. Falamos um pouquinho dos detectores de gases do tipo fixo, né? Que são empregados ali para o monitoramento contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o equipamento lá ligado, fazendo monitoramento daquela área, tendo pessoas no ambiente ou não. E também dos detectores de gases do tipo transportável, que é uma aplicação muito interessante, é uma aplicação aí que tem ganhado força no mercado, porque o pessoal está conseguindo, né, muito também através da divulgação e dos webinários da Leo Ambiental, conseguindo enxergar as aplicações e as soluções que esse tipo de equipamento pode trazer aí para garantir e para ampliar, né, a segurança ali durante as operações. Então, dito isso, a gente vai entrar aqui no tema principal do nosso webinar, que é a tecnologia dos sensores. Antes de iniciar esse item, eu gostaria de lançar mais uma pergunta. Já que a gente falou dos tipos de detectores de gases, do tipo portátil, multigás, monogás, com bomba, sem bomba, dos detectores fixos e transportáveis, eu queria saber de vocês se vocês possuem algum projeto de expansão ou atualização do quantitativo dos seus detectores de gás. Por quê? Porque a Leo Ambiental, ela fornece todos esses tipos de equipamento. Então, se você precisa de uma solução de detecção de gás portátil, seja ela monogás ou multigás com bomba ou sem bomba, a Leo Ambiental consegue te atender. Se você possui a necessidade de ampliação ou de adequação de um sistema de detecção fixa, a Leo Ambiental também consegue te atender. E na linha de detectores transportáveis também. Então, para melhor atendê-los, a gente gostaria de saber de vocês se vocês possuem aí algum projeto de ampliação, de adequação aí dos sistemas de vocês, sejam eles portáteis ou fixos. E a Leo Ambiental ela consegue atender vocês em diversas frentes, seja na frente no qual você precisa, por exemplo, de um equipamento novo,
Ou seja, por exemplo, o caso de você precisar de uma manutenção no seu equipamento que você já possui. Ou, por exemplo, a calibração de instrumentos que você já possui. Então, a Leo Ambiental ela consegue te atender em todas essas frentes, tanto na manutenção, calibração e no fornecimento de novos equipamentos. Nós temos soluções completas para toda a linha de detecção de gases. Vou dar 30 segundinhos, agradeço já a participação, o pessoal está respondendo bastante, isso é bem importante, tá? Obrigado pela participação de vocês, isso aí é extremamente importante para que a gente possa ter uma métrica aí, para que a gente possa fornecer um atendimento personalizado para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de todos vocês. Dando sequência, aqui nós vamos iniciar o tópico de tecnologia dos sensores. Esse tópico, ele é bem técnico, tá certo? Pode parecer que seja muita informação para vocês, mas é extremamente importante que vocês, profissionais da área de segurança do trabalho, profissionais da área de engenharia, profissionais da área de instrumentação, vocês conheçam a tecnologia dos elementos sensores empregados nos detectores de gás. Então, a gente tem os equipamentos e nós temos os elementos sensores que estão dentro desses equipamentos, que são exatamente os componentes que realizam a detecção de gases. Tá certo? Então, quando a gente fala de tecnologia dos sensores, a gente não está falando propriamente dito da tecnologia do equipamento, mas sim do elemento sensor que está dentro do seu equipamento. E a gente vai entender que é importante que a gente conheça a tecnologia dos sensores. Por quê? Porque tem aplicações específicas, e eu vou dar alguns exemplos aqui com base na experiência, né, em experiências práticas e projetos que a gente participou, que uma tecnologia específica ela não atende para aquele risco. E muitas vezes o pessoal acaba utilizando de forma errônea um equipamento com uma tecnologia sensora específica que não atende, que muitas vezes não tem a capacidade de detecção eficiente daquele gás específico, ou seja, colocando a vida de todos os trabalhadores daquela área em risco, tá? Esse material ele vai ser compartilhado com vocês. Então vocês vão receber esse material, vão receber a gravação desse treinamento, vão receber aí um PDFzinho com todo esse conteúdo. E todo esse conteúdo ele vai servir aí como consultas futuras. E além disso, obviamente, a gente tem um time de especialistas em detecção de gases que podem te ajudar. Então fiquem tranquilos. É muita informação, de fato, tá certo? Principalmente se for um conteúdo novo para vocês. Mas a gente segue no apoio. Depois a gente pode conversar sobre aplicações específicas que vocês possuam e entender se de fato o que vocês já possuem ou estão em processo de aquisição, por exemplo, vai atender de fato aos riscos que vocês possuem na área de vocês. Então, isso daí é bem importante, isso daí é uma preocupação da Lei Ambiental. Todos os projetos que saem da Lei Ambiental, a gente sempre faz uma integração entre departamento técnico, engenharia e departamento comercial, para não simplesmente vender equipamentos, vender detectores de gás, mas para que a gente possa entender de fato a aplicação de vocês, entender de fato os riscos e prestar uma consultoria para vocês, para que vocês sigam exatamente o caminho que vocês precisam, para que vocês adquiram de fato a tecnologia que vocês precisam para mitigação aí dos riscos, para a identificação correta dos gases. Então, os detectores de gases, sejam eles portáteis, fixos ou do tipo transportável, utilizam majoritariamente as seguintes tecnologias dos sensores. São elas 4. Existem outras que não estão listadas aqui, mas que são utilizadas em aplicações
muito específicas. Essas são as 4 tecnologias de sensores mais utilizadas em todos os detectores de gases, sejam eles portáteis, sejam eles fixos ou sejam eles transportáveis. Eles vão compartilhar elementos sensores, muitas vezes o mesmo elemento sensor, inclusive o mesmo part number, exatamente a mesma peça, dentro de um portátil, dentro de um fixo ou de um transportável. Então são elas, as 4. Sensores do tipo eletroquímico, sensores do tipo catalítico, sensores do tipo infravermelho, os sensores IR, sensores do tipo de fotoionização, os sensores BID. E aí nós vamos detalhar cada uma dessas tecnologias para conhecimento aí de vocês. Primeiro tipo de sensor, sensor eletroquímico. Então, tem um conteúdo muito importante aqui para que a gente verifique e entenda, de fato, o funcionamento de um sensor eletroquímico. O sensor eletroquímico funciona através de uma reação química entre o gás alvo que está sendo monitorado, e um eletrodo, que está lá dentro do encapsulamento do sensor. O gás-alvo, ele entra em contato basicamente com um eletrodo. Tem uma imagem bem bacana aqui, que vai ser importante para a gente poder verificar e entender melhor esse funcionamento. E quando o gás-alvo, a molécula do gás-alvo, seja ela de oxigênio, seja ela de um gás tóxico, entra em contato com esse eletrodo, fornece ali, acaba gerando um processo ali de óxido-redução. E esse eletrodo, ele está mergulhado, né? Existem 2 eletrodos que estão mergulhados ali em um eletrólito. E com o processo de óxido-redução, geram ali íons livres, geram elétrons livres. E gerando elétrons, ele gera ali uma condutividade dentro nesse eletrólito, entre esses 2 eletrodos. E com isso gera sinal, certo? Basicamente isso. Então, vamos passar aqui para a nossa imagem. Vai ser bem interessante para a gente entender. Essa imagem é a imagem de um encapsulamento de um elemento sensor do tipo eletroquímico. Então, as aplicações, né? Eu vou passar e aí a gente retorna na imagem para que a gente faça um entendimento correto da tecnologia eletroquímica. Então, a aplicação principal do sensor eletroquímico é o monitoramento de oxigênio e o monitoramento, né, a detecção de gases tóxicos. Então, pensei em monitoramento de oxigênio, tenho que ter um equipamento com sensor eletroquímico. Pensei em monitoramento de um gás tóxico, dependendo do gás tóxico, você vai utilizar um sensor eletroquímico. Exemplos: monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, amônia, cianeto de hidrogênio, cloro e o próprio oxigênio. Para todos esses gases, você vai utilizar um sensor do tipo eletroquímico, que é exatamente essa construção. Então, esse elemento sensor, né, ele vai estar lá dentro do seu equipamento, que é exatamente essas fotos aqui que eu destaquei aqui. São 2 tipos de elementos sensores. Um deles é o sensor de oxigênio da CITSIL, esse na cor azul, e esse vermelho é um sensor do tipo Série 1 de monóxido de carbono da BW, aplicado no BW Ultra, no BW Flex, no BW Icon. Esse elemento sensor de oxigênio é o mesmo elemento sensor utilizado em detectores de gás tipo fixo, por exemplo, né? Então, o detector da E-Technology, por exemplo, utiliza também esse tipo de elemento sensor. E a construção dele é basicamente essa, um invólucro, e dentro desse invólucro a gente tem alguns elementos filtrantes, algumas membranas para filtrar e também, além de filtrar, não permitir que entre impurezas dentro do elemento sensor que possa danificar permanentemente, elas também acabam gerando, né, restringindo o fluxo de gás que vai entrar ali dentro daquele sensor, para que não haja saturação instantânea do elemento sensor. E basicamente a gente vai ter os eletrodos aqui, eletrodo de referência, eletrodo sensor. Mas basicamente você tem um eletrólito, é um líquido eletroquímico, e você tem os eletrodos, ao menos 2 eletrodos mergulhados nesse eletrólito. O gás,
a molécula de gás, ela reage com o eletrodo, né? Então, o eletrodo ele tem que ser construído, né, em um material específico que vá reagir com esse gás. Então, basicamente, cada elemento sensor disponível no mercado, né, para um gás-alvo, ele vai ter um eletrodo e um eletrólito específico. Então, basicamente, o material do eletrodo do elemento sensor é que vai ditar para qual gás-alvo é esse elemento sensor. Porque quando a molécula de gás entrar em contato com o eletrodo, através de um processo de óxido-redução, ela vai liberar elétrons, e esses elétrons, basicamente, vai gerar ali corrente elétrica entre os dois eletrodos. E essa corrente elétrica, ela é proporcional, né, ao nível de gás que está sendo identificado. Então, quanto mais gás, maior a reação química ali no eletrodo e mais elétrons livres, consequentemente, mais corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela é recebida pelo circuito eletrônico do equipamento, que converte ela e mostra para você ali através de um display ou de uma saída analógica no percentual em volume ou em ppm, por exemplo. Então, basicamente, o sensor eletroquímico ele opera através de um processo de óxido-redução, né? Um processo, uma reação química entre o eletrodo e a molécula do gás. E o material do eletrodo vai definir para qual gás-alvo aquele elemento sensor será dedicado. E aplicações do sensor eletroquímico, como eu já falei, detecção da maioria dos gases tóxicos e também o monitoramento de oxigênio. Beleza, pessoal? Esse material aqui está bem resumido, tá certo? Para o entendimento, vocês vão receber esse material para que vocês possam executar futuras consultas. Então, basicamente, é dessa forma que funciona o nosso sensor do tipo eletroquímico. Segundo tipo de sensores, sensor do tipo catalítico, que é amplamente utilizado, menos do que o eletroquímico, tá? Só que é um elemento sensor que está presente aí na maioria dos detectores de gás. Né? Então, o sensor eletroquímico, ele é um sensor responsável pela detecção de gases inflamáveis. Então, é exatamente esse sensor que vai realizar a detecção da molécula do gás inflamável. Então, esse sensor aqui é o sensor que está aplicado no Honeywell BW Gas Alert Max T2 e no Honeywell Gas Alert Microclip XL e X3. É um sensor do tipo catalítico. Entretanto, né, por que eu falo que ele é muito utilizado, porém menos que o eletroquímico? Em um Gas Alert Max T ou em um Gas Alert Microclip, você possui ali 3 sensores do tipo eletroquímico e um sensor do tipo catalítico. Então, um equipamento 4 gases padrão, Max T2 ou Microclip, ele monitora oxigênio, COH2S com um sensor eletroquímico e monitora os gases inflamáveis com um sensor catalítico. Preciso. Dando sequência aqui, então, basicamente, né, esse sensor, de que forma que ele vai operar, né? Vou até passar aqui para imagem, né? Então, a gente tem aqui, basicamente, dentro desse elemento sensor, dentro desse encapsulamento aqui, né? Um filamento, né? Um eletrodo, né, semelhante ao do sensor eletroquímico, mas ele é um filamento do tipo bobina, tem até um exemplo aqui, uma bobina de platina, né, e do tipo catalisador, né? Então, quando ele entra em contato, né, a gente tem o processo de óxido-redução lá do sensor eletroquímico, que é o processo de catálise, né? Em algumas literaturas é chamado de processo de catálise. Ou seja, quando o elemento, o gás, né, a molécula de gás, ela entra em contato com esse elemento, entra em contato com esse catalisador que está aquecido,
eles reagem e geram mais calor. Então, geralmente, a gente dá como exemplo que o sensor do tipo catalítico, ele realiza microcombustões, ele realiza uma microqueima da molécula de gás, porque ele reage com essa molécula de gás, essa bobina, ela reage com essa molécula de gás que está aquecida e ele gera mais calor. E quando você gera mais calor, você modifica a resistência do material. Então, a resistência de um elemento condutor de eletricidade, ela vai variar conforme a temperatura. Então, quando você tem o elemento, o elemento catalisador, e a molécula do gás ela entra em contato com esse elemento, gerando mais calor, aumentando a temperatura daquele filamento e fazendo com que a resistência seja modificada. E uma vez que você modifica a resistência, você modifica o nível de corrente, fazendo assim, obviamente, com que você tenha uma variação de corrente em função da resistência, que vai variar em função da temperatura, que vai variar, dando sequência, vai variar em função da quantidade de gás que reage com aquele catalisador. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é um elemento que, quando em contato com a molécula do gás, ele gera calor, gera temperatura e altera a resistência, modificando aí a corrente que é recebida, é tratada, é amplificada ali pelo detector de gás propriamente dito e consequentemente mostra ali para você na tela. Geralmente esse elemento sensor catalítico ele trabalha na unidade de 0 a 100% do Léo. Então, conforme vai variando a quantidade do gás, 0 a 100% do Léo, conforme vai variando a temperatura daquele elemento catalisador, você vai modificando a concentração do gás mostrada ali na tela. Então, de forma muito simples, muito didática, é exatamente dessa forma. Então, no eletroquímico, o gás ele reage com um eletrodo. No catalítico, ele reage com um elemento catalisador, tá certo? E essas reações, elas modificam a corrente elétrica do elemento sensor. Aplicações para os detectores que compõem um sensor do tipo catalítico. Identificação, basicamente identificação de gases inflamáveis, identificação de hidrocarbonetos, certo? Como metano, propano, GLP, hidrogênio, hexano, entre outros. Existe uma gama muito grande de gases que podem ser detectados pelo sensor catalítico. Entre eles, o hidrogênio, por exemplo, tá? O hidrogênio, quando você precisa monitorar hidrogênio a nível, né, de formação de atmosfera explosiva, no limite inferior de explosividade do hidrogênio, você deve utilizar um sensor do tipo catalítico. E aí a gente vai ver a diferença agora para o sensor IR, por exemplo, inclusive falando especificamente do hidrogênio. Princípio de funcionamento de um sensor infravermelho, terceiro tipo aqui do nosso webinar. Então, falamos sobre o eletroquímico, falamos sobre o catalítico, os dois trabalham com uma reação química, né? O gás reage com o eletrodo, gera um processo de oxidorredução, o outro gás reage com um elemento catalisador, gera mais temperatura, altera a resistência, altera o sinal elétrico. O sensor infravermelho, como o próprio nome já diz, ele trabalha com infravermelho, com luz infravermelha, ou infrared, né? E o sensor de infravermelho, ele é aplicado também nos detectores de gás para a detecção de gases inflamáveis. Geralmente ele é aplicado também para a detecção de gases inflamáveis em percentual em volume, né? Nós temos equipamentos disponíveis que conseguem monitorar 0 a 100% em volume
de um gás inflamável, ou seja, por exemplo, uma linha de metano puro, você consegue monitorar com um sensor do tipo infravermelho que opera nessa faixa. Diferente do catalítico, que geralmente opera apenas 0 a 100% do Léo, ou seja, dando o exemplo com o metano, limite inferior de explosividade do metano é 5% em volume. Então, o elemento sensor catalítico, para metano, ele vai operar 0 a 5% em volume. Já com o elemento sensor infravermelho, para monitoramento de metano, eu tenho a opção 0 a 100% em volume. Então, um range 20 vezes maior, tá certo? Então, consigo identificar o metano puro, por exemplo. Bom, então, basicamente, o sensor ele é composto ali por um invólucro, composto ali por uma fonte do infrared, uma fonte infravermelho e um detector que mede a intensidade da fonte, o que foi emitido e o que retornou, tá certo? Tudo isso dentro do invólucro. E aí existe o passo óptico, que é onde o gás vai entrar, vai passar e vai reagir com o infravermelho. Então, basicamente, ó, tem um detalhamento aqui do funcionamento. Então, ó, quando a luz infravermelha é emitida pela fonte, ela passa através do gás. Então, o gás ele vai entrar, né, vai vencer ali um elemento filtrante, vai entrar dentro da câmara de medição do elemento sensor infravermelho. E ele vai passar através do infrared que está sendo emitido ali dentro do elemento sensor. As moléculas de gás, elas vão absorver a luz, né? Então, elas vão absorver essa frequência do infravermelho, né? Só que cada gás, ele vai ter uma frequência específica, né? Cada gás possui um nível de absorção. Então, na faixa ali do infrared, a gente vai ver, por exemplo, que diversos gases estão em faixas de frequência diferentes. No caso do detector de gás, geralmente a gente utiliza ele, o sensor infrared, ou para o monitoramento de dióxido de carbono, por exemplo, ou para o monitoramento de gases inflamáveis, e majoritariamente para o monitoramento de gases inflamáveis. E no caso dos gases inflamáveis, cada tipo de gás, cada gás inflamável vai absorver a luz infravermelha que está sendo emitida em um nível de frequência diferente lá no espectro IR. E é com base nisso, o equipamento ele compara basicamente quanto de luz foi emitido com quanto de luz ele recebeu. Então, conforme a molécula de gás entra no passo óptico do infravermelho, ela absorve luz. O infravermelho é refletido por um espelho e retorna para o elemento detector e ele compara quanto que ele emitiu, quanto que ele recebeu. E essa diferença é exatamente o que foi absorvida pela molécula do gás. E com base nisso, ele consegue gerar a corrente elétrica proporcional à quantidade de gás detectado. E tem um vídeo aqui bem bacana que eu quero mostrar para vocês, que é exatamente simulando o funcionamento de um sensor IR. Diferente do sensor eletroquímico e do sensor catalítico, que tem uma simplicidade muito grande, né, na sua aplicação e no entendimento da aplicação, o sensor IR ele é um pouquinho mais complexo de entender como uma molécula de gás absorve um feixe de luz IR. E por isso que eu trouxe um vídeo demonstrativo para que vocês possam visualizar na prática como que funciona internamente ali um sensor do tipo IR. Vou soltar o vídeo aqui, tá certo? E aí depois eu venho fazendo alguns comentários.
Bacana, né, pessoal? Então, esse vídeo aqui, basicamente, a gente tem simulação, né, de um elemento sensor do tipo IR, né? Um elemento sensor do tipo IR, voltado, por exemplo, para a detecção de um gás do tipo inflamável, lá do terceiro grupo de gás. Então, internamente, a gente tem aqui o encapsulamento, a gente tem os emissores do feixe R, o fotorreceptor, nosso detector, né, o fotorreceptor que vai receber ali o feixe R, a câmara de amostragem, e aqui em cima a gente tem o espelho, né? E esse espelho, ele é todo furadinho para que o gás possa entrar, né? E aí, mesmo o gás entrando, ele ainda reflita o feixe IR, conforme a gente vai ver no vídeo. Né? Então, bem interessante, né? Esse vídeo exemplifica muito bem na prática como funciona aí um elemento sensor do tipo IR. A gente tem aí os fotoemissores, então eles vão emitir ali. Nesse exemplo aqui, eles vão emitir em 2 comprimentos de onda diferentes, para que ele possa ter uma referência. Então, ele emite um comprimento de onda, emite um segundo comprimento de onda, um é a referência ali, e o outro, de fato, vai reagir. Porque com um comprimento de onda, vocês vão ver que o gás não reage, mas com o segundo comprimento de onda, o gás reage. E ele reage exatamente absorvendo aí o infravermelho. Beleza, pessoal? Então, aplicação aí do infravermelho. E aí, já que a gente vai falar de aplicação, eu preciso fazer um link, né, com o sensor catalítico, né? E a gente vai fazer esse link para a gente entender de fato as diferenças. Esses dois elementos sensores, tanto o catalítico quanto o infravermelho, em alguns momentos, eles vão ser direcionados para o mesmo tipo de gás, só que com características diferentes, tá certo? O sensor infravermelho ele pode ser aplicado, por exemplo, para a detecção de gases tóxicos, né? No caso dos detectores, geralmente os detectores que possuem a necessidade de detecção de gás do CO2, né, dióxido de carbono, eles vão usar um sensor IR, mas na linha de analisadores é muito comum a gente utilizar a tecnologia IR para detecção de diversos gases tóxicos. Para detectores de gases, geralmente CO2 ou gases inflamáveis. E os gases inflamáveis são majoritariamente detectados pelos sensores IR, assim como os catalíticos. Só que existem algumas diferenças entre sensor catalítico, né, e entre o sensor IR. O primeiro deles é o princípio de funcionamento. Né? O sensor catalítico vai operar realizando microcombustões. Ele realiza basicamente fazendo a queima, a reação ali com o elemento catalisador, que vai gerar temperatura. Já o sensor IR, não. Ele trabalha apenas identificando quanto de luz IR foi absorvida, né, pela molécula de gás. A principal diferença dentro de uma aplicação prática de um detector de gás para esses dois elementos sensores vai ser a característica da atmosfera. Isso daí é bem importante, tá? Porque o sensor catalítico, ele depende do oxigênio para realizar a catálise, as microcombustões, a reação. Em uma atmosfera onde você possua deficiência de oxigênio, por exemplo, não é possível que você utilize um sensor catalítico para a detecção de gás inflamável. Então, é obrigatório que você tenha oxigênio em quantidade suficiente em uma atmosfera onde vai ser utilizado
um sensor catalítico para a detecção de um gás inflamável. E é exatamente nesse momento da aplicação prática onde a gente define para qual lado a gente vai. Por quê? Nós temos diversas aplicações, inclusive na indústria de óleo e gás, né? Nós atendemos muito a Petrobras e a Transpetro com detecção de gases inflamáveis em áreas inertes. Área inerte vai ser aquela área onde você não possui oxigênio, onde o oxigênio é muito baixo. E aí, onde o oxigênio é muito baixo, não é possível utilizar um sensor do tipo catalítico. E aí o sensor tem que ser do tipo IR, porque aí o sensor do tipo IR, ele não depende de nada. Ele basicamente vai medir quanto do gás vai ser absorvido ali pela molécula do gás, igual a gente viu no vídeo, né? Então, ele emite um feixe R e quanto dessa luz vai ser absorvida pela molécula de gás do gás alfa. Só que aí existem algumas particularidades e isso é importante que seja consultado cada fabricante na hora da especificação. Se você for monitorar, por exemplo, hidrogênio, já não é possível utilizar, por exemplo, um elemento sensor do tipo IR. Geralmente, a maior gama de elementos sensores do tipo IR não tem capacidade para detectar o hidrogênio. Tem que ser uma molécula composta, uma molécula maior, que tenha pelo menos uma ligação com outro tipo de molécula, que é uma característica dos hidrocarbonetos. CH4 tem moléculas de carbono, moléculas de hidrogênio. C3H8, propano, tem moléculas de carbono e hidrogênio. E hidrocarbonetos, que tenham ligações ali entre dois diferentes componentes, tá certo? No geral, hidrocarbonetos, tá certo? Então, quando eu vou monitorar hidrogênio, aí eu preciso utilizar, por exemplo, um sensor catalítico. Mas para utilizar um sensor catalítico, é obrigatório que você tenha oxigênio no ambiente, senão o sensor não vai conseguir identificar o gás. Quando eu tenho uma atmosfera inerte, quando eu tenho uma atmosfera com baixo oxigênio, aí eu posso, ou melhor, aí eu devo utilizar um sensor do tipo IR, que não depende de nenhuma característica atmosférica para realizar a identificação da presença da molécula do gás no ambiente. Beleza, pessoal? Então, é bem interessante que a gente conheça as diferenças principais entre esses dois elementos sensores para que a gente possa especificar diretamente. Aqui, geralmente, quando a gente fala de gás tóxico, é sensor eletroquímico. Geralmente, quando a gente fala de oxigênio, é sensor eletroquímico, é mais básico. Agora, quando a gente fala de detecção de gás do tipo inflamável, aí a gente precisa analisar de fato a aplicação para que a gente possa entender qual a melhor tecnologia eu vou utilizar. Uma outra característica e que muitas vezes alguns clientes optam por um detector de gás com um sensor do tipo IR é a questão da vida útil também, né? A vida útil de um elemento sensor IR é muito maior do que a vida útil de um sensor do tipo catalítico, que possui de fato um consumível, né? Então, aquele filamento do tipo catalítico, né? Aquele filamento que é aquecido, aquele filamento ele vai sendo consumido até o momento que ele rompe, até o momento que o sensor satura, né? Diferente, por exemplo, de um sensor IR, que não tem um consumível propriamente dito, né? Ele apenas emite luz e a luz é absorvida. Eu tenho outros componentes eletrônicos que têm uma vida útil, mas uma vida útil muito maior, por exemplo, do que o filamento utilizado num sensor catalítico. A vida útil estimada de um sensor catalítico, por exemplo, é 3 a 5 anos. Já de um sensor IR, nós recebemos, por exemplo, aqui equipamentos de 10 anos, né, detectores fixos IR, por exemplo, de 10 anos de idade, que estão funcionando e passam apenas por calibração. E uma outra diferença também é a velocidade de resposta, porque no sensor catalítico, como eu tenho a questão do aquecimento, eu tenho a curva de tempo para o aumento de temperatura e modificação da resistência. Já no sensor IR, eu fico em milissegundos monitorando ali o que eu estou emitindo e o que eu estou recebendo e identificando de forma muito rápida o que está sendo absorvido. Então, quando você fala de velocidade de resposta na detecção, o sensor IR também vai se sobressair ao sensor catalítico.
Beleza, pessoal? Então, nessas duas tecnologias sensoras é importante a gente fazer esse link e sempre analisar, né, quando eu estou falando de gás inflamável, várias características que podem me direcionar para a tecnologia catalítica ou que podem me direcionar para a tecnologia IR. Então, nós falamos dos eletroquímicos, falamos dos catalíticos e falamos do IR. Está faltando um, né? O que está faltando é o sensor PID, o sensor de fotoionização ou Photoionization Detector, tá? Sensor PID. Sensores PID são utilizados para majoritariamente identificar compostos orgânicos voláteis, né? Os gases VOC, como falam aí na indústria de óleo e gás, por exemplo, é muito utilizado, né, sensores PID para a identificação de compostos orgânicos voláteis, né? Então, é preciso, obviamente, conhecer o risco, né, conhecer quais gases, né, quais compostos podem estar presentes ali na área para que você possa entender se aquele gás é um gás do tipo VOC. Sendo um gás do tipo VOC, aí você vai precisar de um equipamento que possua a tecnologia sensora de fotoionização. E como que o sensor de fotoionização ele vai operar? Ele vai operar, né, ionizando a molécula do gás com a luz ultravioleta. Então, ele tem um emissor de luz UV que vai ionizar, né, a molécula daquele gás específico, e com a ionização vai ser gerado corrente elétrica, né, e essa corrente elétrica vai ser medida. Então, tem um textinho bacana aqui, ó, quando o gás entra na câmara do sensor, mesmo sistema do eletroquímico, do catalítico e do IR, você tem um invólucro e dentro desse invólucro você tem a câmara de medição. Então, quando o gás entra nessa câmara de medição, ele é exposto à luz UV, à luz ultravioleta, emitida pela lâmpada PID. Né? Então, tem uma lâmpadazinha de ultravioleta dentro do compartimento do elemento sensor. E o processo de ionização cria íons positivos e elétrons livres, e com isso gera ali uma corrente elétrica entre os eletrodos do elemento sensor. E aí, assim como os outros sensores, essa corrente ela é recebida ali pelo circuito eletrônico, ela é tratada, amplificada e convertida para a unidade de medida do gás, que geralmente é ppm também, assim como os sensores eletroquímicos voltados para os gases tóxicos. Também tem um vídeo aqui bem bacana para que vocês possam ver, né, o funcionamento na prática de um elemento sensor do tipo PID. Vou soltar ele aqui e a gente vai comentando. Então, semelhante ao sensor IR, esse elemento sensor possui um invólucro e possui ali uma lâmpada de fotoionização, uma lâmpada UV. Possui os dois eletrodos, que vai realizar a condução dos íons e dos elétrons, e o gás, e quando exposto a essa luz UV, ele é ionizado. E aí gera íons livre e gera elétrons livre, consequentemente gerando corrente elétrica. Os íons e os elétrons, eles são atraídos pelos eletrodos. Nós temos um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, e isso gera a corrente elétrica. Então, basicamente, o elemento sensor trabalha com uma lâmpada UV ionizando ali a molécula do gás, né? E essa molécula e os elétrons livres, os íons e os elétrons, eles são atraídos pelo eletrodo e geram a corrente elétrica proporcional, ou seja, quanto mais gás, maior a reação com a luz UV, maior a ionização, mais elétrons e mais corrente elétrica. E com isso, a gente consegue, por exemplo, identificar a concentração do gás diretamente e proporcionalmente. A aplicação, detecção de compostos orgânicos voláteis, como benzeno, tolueno, isobutileno, xileno, entre outros compostos, muitas vezes compostos mais complexos, né, com nomes gigantescos, mas que são caracterizados. E aí a gente precisa analisar para cada um desses compostos o quanto
quanto de elétrons-volts ele precisa para ser ionizado, né? Existe uma técnica e a gente faz uma análise caso a caso para a gente verificar se é possível identificar esse gás especificamente com um elemento sensor do tipo PID, para que esse elemento sensor seja capaz, né, essa lâmpada emitindo essa quantidade de elétrons volts vai ionizar com UV essa molécula do gás. Por isso que não é sensor PID é sensor PID, detector com sensor PID é detector com sensor PID para qualquer tipo de gás. A gente precisa analisar de fato, entender, assim como no caso do sensor catalítico, no caso do sensor IR, a detecção de gases inflamáveis, a gente precisa analisar de fato qual é o composto, tá certo? Que vai ser monitorado para entender se o elemento sensor que está aplicado no seu equipamento ou que está sendo especificado é o elemento sensor correto e é capaz de identificar com rapidez, com precisão, esse gás no ambiente. Então, falou em composto orgânico volátil, você precisa de um detector com sensor PID. E a Leo Ambiental, ela possui, né, detectores 5 gases, por exemplo, né, uns 5 gases com COH2S, CO2, Leo e sensor PID, para que você possa monitorar em um espaço confinado, além dos 4 gases padrão, os compostos orgânicos voláteis, assim como outros gases, né? Nós já fizemos aí webinars exclusivos aí a respeito, por exemplo, do BW Ultra, onde você consegue um equipamento 4 gases mais NH3, 4 gases mais SO2, 4 gases mais PID, ou 4 gases mais um sensor IR 0 a 100% em volume para identificar aí gases inflamáveis em altas concentrações. Então, independente da sua aplicação, traz ela para a gente vai conversar, a gente vai conseguir entender melhor a sua aplicação e vai conseguir definir quais são as melhores tecnologias que você deve utilizar. Então, basicamente, falamos aí um pouco dos sensores eletroquímicos, dos catalíticos, dos sensores IR e dos sensores de fotoionização, sensores PID. E agora eu vou trazer rapidamente aqui para a gente algumas aplicações práticas. Eu separei 2 cases aqui, junto com o nosso gerente Renan Santos, né? Cases de aplicação prática, cases que já fazem parte aí do nosso escopo, tá certo? Mas para que a gente possa entender uma aplicação prática e a definição de modelos de equipamento e de tecnologias sensoras para esses equipamentos. Então, case 1, indústria de alimentos, processamento de carne de frango, muito comum, atendemos diversas indústrias de processamento de carne de frango, indústrias alimentícias no Brasil inteiro. Então, o case é o seguinte: uma indústria de alimentos que processa carne de frango precisa manter diversos ambientes operacionais e de armazenamento com temperaturas baixas e controladas. Para isso, a indústria utiliza compressores de amônia, compressores de NH3, para gerar ar frio necessário ao controle de temperatura. Então, ela tem um sistema de resfriamento que utiliza NH3. Tá certo? Tem a sala de máquinas com os compressores e nas áreas, né, em diversas áreas operacionais, a amônia circula por tubulações, o que gera riscos de vazamentos e possível intoxicação para os trabalhadores que atuam nessas áreas. Então, a amônia circula nas tubulações, nas saídas, geralmente ali nas evaporadoras, que sopram o ar frio para manter a temperatura controlada e baixa, porque a gente está falando de processamento de alimentos. Então, a temperatura deve ser baixa e deve ser controlada para que seja preservada a qualidade ali de todos os alimentos. Então, o principal risco dessa indústria, esse é um case que a gente já atendeu inúmeras vezes, tá certo? É exatamente o risco de vazamento de NH3 no ambiente. NH3 é um gás extremamente tóxico, tá certo? E ele se dispersa no ar com muita facilidade e gera intoxicação em massa.
né? Nós fizemos um webinar de detecção fixa, onde nós trouxemos um case de acidente de sala de máquinas com compressores de NH3, que é assustador, né? Um gás muito eficiente, né? Voltado ali para a área de refrigeração, mas é um gás muito perigoso e que precisa ser detectado com muita precisão. Então, qual que é a solução para esse case? Instalação de detectores de gás fixo de NH3, utilizando sensores do tipo eletroquímico. Então, para essa aplicação, o sensor utilizado vai ser um sensor eletroquímico e um detector de gás do tipo fixo nas áreas próximo às tubulações de NH3. Os equipamentos devem ser instalados nas áreas produtivas e também nas salas de máquina, onde a gente tem reservatórios e compressores de NH3, onde estão acomodados, obviamente, os compressores. Além disso, a equipe técnica de manutenção deve fazer o uso de um detector de gás portátil de NH3 durante a execução das manutenções. Então, além de posicionar os detectores de gases fixos próximos às tubulações, às evaporadoras ali de ar frio, onde corre o NH3, a equipe de manutenção ela também precisa utilizar detectores de gases portáteis durante a manutenção desse sistema, seja nas evaporadoras, nas tubulações, sejam nos reservatórios ou nos compressores, tá certo? Primeira aplicação recomendada seria, por exemplo, o detector de gás fixo AG310 de NH3, um detector bem versátil, com alarme sonoro e visual integrado, com 3 relés do tipo programável, com estado inicial programável, possui ali comunicação 4 a 20 com HART ou Modbus, display OLED para indicação da concentração, e esse equipamento utiliza um sensor do tipo eletroquímico. Então, esse equipamento deve ser instalado nas áreas produtivas e nas salas de máquinas. Segundo equipamento que seria aplicado aí nesse case seria o detector de gás portátil BW Solo com um sensor eletroquímico de NH3. O BW Solo é um detector do tipo monogás, então ele é para uso individual, preso ao uniforme. Então, esse equipamento deve ser utilizado pelo pessoal durante as manutenções em todo o sistema de refrigeração. Terceiro equipamento que pode ser aplicado e deve ser aplicado aí seria o detector de gás portátil BW Ultra. O detector de gás portátil BW Ultra é um equipamento que pode monitorar até 5 gases simultaneamente. E ele é um detector multigás do tipo com bomba. O BW Ultra ele vai ser aplicado, por exemplo, para liberação de espaço confinado, tendo os 4 sensores padrão, CO, H2S, O2 e LEO, obrigatório para espaço confinado, e o quinto sensor, para esse case, de NH3. E aí o sensor de NH3, ele deve ser utilizado na liberação do espaço confinado, porque existe risco de presença de amônia no espaço confinado. Se você utilizar um 4 gases padrão, você não vai identificar o NH3. Então, basicamente, esses 3 equipamentos, né? O detector de gás fixo AG310 nas áreas operacionais e nas salas de máquina, e os 2 detectores portáteis utilizados aí na manutenção, na área comum e na manutenção ali na execução de trabalhos em espaço confinado, tá certo? Então, tem o risco de NH3, tem um espaço confinado, você não pode monitorar apenas 4 gases. Você deve monitorar mais um gás, o gás que seja o seu alvo, por exemplo, nessa aplicação, o NH3. Se você possui um Gas Alert MaxT, por exemplo, 4 gases, ele não vai identificar o NH3, tá? Você precisa de um equipamento dedicado para o NH3. Então, basicamente, essa seria a solução muito simples para essa indústria de alimentos que utiliza em larga escala o NH3, né? E nós temos esses cases aí aplicados em diversas indústrias de alimentos do Brasil inteiro. Tá certo, pessoal? E todos esses equipamentos a Leo Ambiental pode especificar e fornecer para você com uma condição comercial especial, diferente até de outros fornecedores do mercado. Tá bom? Traz para a gente o seu case é similar a esse,
E a gente estuda, trabalha e especifica os melhores equipamentos com as melhores tecnologias. Segundo case, a gente já está caminhando aqui para o final. Segundo case de aplicação, eu trouxe apenas dois. Tá bom, pessoal? Segundo case vai ser um case de uma usina de açúcar e etanol. A Léo também tem vários cases de sucesso na usina de açúcar e etanol no Brasil inteiro. Então, o case é o seguinte: uma usina de açúcar e álcool. Existem diversos ambientes operacionais que apresentam riscos associados a espaços confinados e à manipulação de líquidos inflamáveis. Os trabalhadores que atuam nesses locais estão expostos ao perigo de vazamento de substâncias inflamáveis, como etanol, e a atmosfera potencialmente perigosa dos espaços confinados, aumentando o risco de explosões, incêndios e intoxicação. Principais riscos atmosféricos: presença de gases inflamáveis, formando atmosfera potencialmente explosiva nas áreas operacionais da planta. E, segundo principal risco, deficiência de oxigênio e presença de CO, H2S ou gases inflamáveis nos espaços caracterizados como confinado daquela planta. Solução: instalação de detector de gás fixo, dedicados para a detecção de gases inflamáveis utilizando a tecnologia catalítica, por exemplo. Esses detectores devem ser integrados ao sistema supervisório da planta, gerando alarmes gerais de área e acionando a brigada de incêndio da planta para que seja executada a contenção do vazamento. E a segunda solução, a utilização de detectores de gases portátil com e sem bomba para liberação e monitoramento contínuo nas atividades de espaço confinado. Primeiro detector, a G310. Mas, Matheus, mas é o mesmo detector? É o mesmo detector com uma tecnologia sensora diferente, tá bom? Então, esse detector de gás, o AG310, nós vamos ter ele com tecnologia eletroquímica para oxigênio, para NH3, para CO, para H2S, com tecnologia catalítica para gases inflamáveis, com tecnologia IR para gases inflamáveis e também com sensor PID para o monitoramento de compostos orgânicos voláteis. Então é um equipamento muito versátil que você consegue ter o mesmo transmissor, o mesmo dispositivo, o mesmo controlador com diferentes elementos sensores, e aí ele vai configurado, obviamente, né, com um elemento sensor específico para aquele gás-alvo. Então, instalação do detector de gás fixo AG310 nas áreas produtivas. E para os espaços confinados, a utilização do detector de gás portátil com bomba Honeywell Gas Alert Max T2 para liberação do espaço confinado, e para o uso individual, o Honeywell Gas Alert Microclip XL ou Microclip X3, que é um outro detector 4 gases que vai preso ao uniforme para fazer um monitoramento contínuo durante as atividades naquele espaço confinado. Beleza, pessoal? Case muito simples. 2 cases de aplicação para a gente entender aplicações desses equipamentos que a gente citou no começo e as possibilidades de tecnologias sensoras que podem estar empregadas nesses equipamentos. Estamos chegando ao final. Antes disso, eu queria falar de maximização da vida útil dos elementos sensores, de forma muito breve, mais 2 minutinhos, e aí a gente já entra para o encerramento. Mandem as suas dúvidas aqui no PIR, e aí no término, são muitas dúvidas, já tem muitas acumuladas, a gente vai trazer algumas dúvidas para a gente conversar, e se posteriormente, se nesse momento sua dúvida não for respondida, posteriormente a gente pode entrar em contato, bater um papo com você, e você entra em contato com a nossa equipe especialista e trabalha melhor o seu case. Beleza, pessoal? Então, maximização da vida útil, como a maioria de vocês já são usuários de detectores de gás, importante que vocês saibam como maximizar a vida útil dos elementos sensores e dos equipamentos de vocês. Então, boas práticas para maximizar a vida útil dos sensores. Eu dei um exemplo que o sensor catalítico ele tem vida útil estimada de 3 a 5 anos, mas muitas vezes acontece de em um ano a pessoa tem que trocar o sensor catalítico. Muitas vezes pela falta da aplicação das boas práticas na utilização do detector de gás, e aí acaba saturando muito antes do tempo, muito por conta do mau uso. Pode acontecer de forma natural, tá certo? Pela alta exposição, mas muitas vezes acontece por conta do mau uso. Então, executar as calibrações
periodicamente, conforme a recomendação do fabricante. Isso é importante para maximizar a vida útil. Durante a calibração, a gente realiza ajustes de zero, ajustes de spam, a gente executa correções de desvio e faz uma verificação do seu elemento sensor, expõe ele ao gás alvo em concentração controlada, e isso ajuda a maximizar a vida útil do seu elemento sensor. Executar o teste de resposta diário antes da utilização, no caso dos detectores portáteis e transportáveis, por exemplo. Isso já é obrigatório e é saudável para maximização da vida útil do seu elemento sensor, porque você expõe, você cita o seu elemento sensor, e isso é importante, porque um sensor que ele nunca é exposto ao gás-alvo, ele pode perder a capacidade de reagir a esse gás. Assim como um sensor que é exposto a altas concentrações pode saturar também. Então, os dois extremos são ruins. Executar teste de resposta periódico nos detectores fixos. Mateus, teste de resposta no detector fixo? Sim. O detector fixo, como a gente viu, ele utiliza muitas vezes até o mesmo elemento sensor de um detector portátil. E eu acabei de pontuar que um detector que nunca é exposto ao gás pode perder a capacidade. Então, é importante executar tanto as calibrações periódicas quanto um teste de resposta periódico no detector fixo. Eu vou testar diariamente o meu detector fixo? Não, não é essa a ideia. O detector fixo ele foi construído para ficar 24 horas por dia ligado e afins, com temperatura já com a célula estabilizada, a temperatura controlada, diferente do detector portátil que vai para lá, vai para cá, cai no chão, cai dentro do espaço confinado, resgata ele do espaço confinado e sofre muito mais na operação do que o detector portátil, que é muito mais robusto e fica paradinho lá instalado na área. Mas a gente recomenda, geralmente, um teste trimestral, um teste de resposta com gás padrão de forma trimestral. Por quê? Porque aí, na execução do teste de resposta, você consegue verificar a resposta do seu elemento sensor, excita o seu elemento sensor para que ele não se torne um elemento sensor inativo, perca a capacidade de responder ao gás, e você consegue testar todo o seu sistema. Se o seu sistema supervisório está recebendo sinal, se o exaustor está ligando, se a sirene está alarmando, se o estrobo está sendo acionado corretamente. Então, assim como fazem, por exemplo, testes periódicos em sistemas de incêndio, o sistema de detecção de gás fixo também tem que ser testado periodicamente. Isso é uma recomendação que a gente sempre traz. Próxima recomendação: evitar contato direto com produtos químicos. Isso é bem importante porque eu tenho um elemento sensor do tipo eletroquímico e ele pode reagir com outros produtos químicos e pode ali acabar envenenando o sensor e o sensor perdendo a capacidade de reagir com o gás. Então não limpem os equipamentos de vocês com álcool, com higienizantes, ou com outros tipos de químicos. Limpem apenas com água e um paninho, uma buchinha umedecida, sem produtos químicos. É melhor um equipamento sujo, mas funcionando, com sensores respondendo com máxima precisão e velocidade de resposta, do que um equipamento extremamente limpo e que não está funcionando, por exemplo. Tá? E a última recomendação: manter a manutenção preventiva dos equipamentos em dia, substituição de filtros, verificação da bomba, invólucro, que está diretamente ligado à certificação do equipamento, ao índice de proteção, à capacidade do equipamento conter uma explosão, ser intrinsecamente seguro, né, ter o invólucro à prova de explosão. Então, manter as manutenções preventivas é extremamente importante. E aí, já que a gente está falando de manutenção novamente, a Lei Ambiental realiza manutenção e calibração em toda a linha de detectores de gases fixos, portáteis e transportáveis do mercado. Eu queria lançar a última pergunta antes da gente acabar o nosso webinar, que é a seguinte: sua empresa já possui algum contrato de manutenção dos seus detectores de gases? Isso daí é bem importante. A Lei Ambiental possui contratos de manutenção com diversas indústrias brasileiras de diversos segmentos. E dentro desse contrato de manutenção, o que você consegue? Um atendimento rápido, exclusivo, atendimento no laboratório ou em loco. Você consegue preços diferenciados nos itens sobressalentes, ou seja, você vai pagar mais barato em todos os seus sobressalentes e você vai ter a garantia de que seus equipamentos vão estar sempre em perfeitas condições, vão estar sempre
com a sua manutenção preventiva em dia, invólucros, filtros, bombas, elementos sensores, e também sempre calibrados e atendendo às melhores práticas de instrumentação do mercado e aos requisitos das normas que regularizam aí a detecção de gás no mercado. Então, se você não possui, por exemplo, e tem interesse, está considerando a possibilidade, volta aí, a gente entra em contato, entende seu escopo, entende a quantidade de equipamentos, entende o que você precisa e se realmente você precisa, de fato, de um contrato de manutenção, por exemplo, tá bom? Então, é uma prática muito comum e é uma prática que garante preços baixos, custos mais baixos com manutenção e máxima segurança e confiabilidade na utilização dos detectores de vocês. Agradeço aí a quantidade de respostas. Isso é bem bacana, a participação de vocês, tá bom? E isso é importante, novamente, para que a gente possa fornecer um atendimento personalizado para vocês. E como a gente falou bastante de teste de resposta, por exemplo, nos detectores, eu deixei apenas um slide aqui para destacar as vantagens do teste de resposta. Então, com o teste de resposta, você consegue verificar se os sensores estão respondendo corretamente, os alarmes visuais, sonoros e vibratórios estão funcionando, se os alarmes de área estão funcionando no caso dos detectores fixos, por exemplo, tá? E funcionamento da bomba e estado de filtro. A gente sempre fala bastante de teste de resposta nos nossos webinários, porque o teste de resposta ele é obrigatório nas atividades em espaço confinado. Então, é obrigatório que você utilize, né, o cilindro de gás para realização de um teste de resposta diário antes da utilização. Beleza, pessoal? E no caso dos detectores fixos, a gente recomenda, por exemplo, um teste de resposta mensal, bimestral ou trimestral, para que você possa verificar não só o detector, mas esse tal elemento sensor, maximizar a vida útil dele e verificar todo o seu sistema de automação, né? A gente está falando de equipamentos eletrônicos e que podem, por exemplo, entrar em falha a qualquer momento. Somente testando esse sistema, a gente vai conseguir identificar essas falhas. Beleza, pessoal? A gente está chegando ao término do nosso webinar. Eu vou deixar um QR Code na tela. Com esse QR Code você consegue falar diretamente com os especialistas da Leo Ambiental a respeito do seu case, a respeito ali da sua aplicação, consegue trazer aí as suas dores para nós, para que a gente consiga te auxiliar, né, prestar uma consultoria personalizada para você e te ajudar aí a garantir um ambiente cada vez mais seguro. Certo, galera? Vou deixar agora um segundo QR Code. Esse QR Code é para você garantir o seu certificado de participação. Então, você pode ler esse QR Code aí na hora e ele vai te direcionar no seu smartphone para a tela de emissão do certificado. Mas fiquem tranquilos que vocês também vão receber isso daí por e-mail, tá bom? Vocês também, no e-mail cadastrado, vocês também vão receber aí um link para emissão de certificados de participação aqui do nosso webinar. Vou verificar aqui com o pessoal, enquanto vocês escaneiam aqui, vou verificar algumas perguntas e respostas. A gente vai entrar nesse momento, 5 minutinhos, e aí a gente encerra. Pessoal, tem um íconezinho aí do lado do chat, vocês podem mandar as suas perguntas, que a gente vai executar as respostas aqui rapidamente. A gente já estourou 3 minutinhos no nosso horário, estava previsto o encerramento para meio-dia, mas a gente precisa, né, obviamente, trazer um conteúdo completo. Então, primeira dúvida do Jefferson Santana: considerando H2S além de tóxico, um gás inflamável, haveria prejuízo utilizarmos um sensor de tecnologia catalítica para a detecção? Jefferson, o H2S também é inflamável, só que em uma concentração volumétrica muito alta, que não seria possível, por exemplo, detectar com um sensor catalítico, tá bom? O sensor catalítico é dedicado para hidrocarbonetos, né? Que não é o caso, por exemplo, do H2S, que tem uma molécula
S ali, tá? Então, o H2S, ele deve ser identificado com um sensor do tipo eletroquímico. Em que momento, muito provavelmente, você vai identificar nível de explosividade? Quando você tem uma análise de processo. Aí você não vai utilizar um detector de gás, porque aí o foco não é segurança ocupacional entre os colaboradores, que vai estar linkado ali com a NR15 e que limita em concentrações muito baixas, em ppm, e não a nível de explosividade que vai estar em percentual em volume. Isso vai estar mais atrelado a controle de processo. E aí você precisa de um analisador de gás no seu processo para monitorar o nível de H2S, tá? E a Leo Ambiental também consegue te atender na frente de análise de gases. Então, nós temos, além de toda a linha de detectores de gases, nós também temos analisadores de gases in situ, por exemplo, tá bom? Uma segunda pergunta que surgiu aqui do Sérgio Alonso. Quando possível, vejam também a tecnologia para sensores paramagnéticos para oxigênio. Existem, né, os analisadores de gases com a tecnologia paramagnético para oxigênio. E a Leo Ambiental fornece, né, através da AE Technology, distribuidora exclusiva, a AE Technology, analisadores de gases do tipo extrativo com a tecnologia paramagnético. E aí, geralmente, também se aplica a controle de processos. Sérgio, se você tem uma demanda referente à análise de gases, utilizando a tecnologia paramagnética, entre em contato conosco também, que aí a gente vai bater um papo e vai especificar um equipamento para vocês. Beleza, pessoal? Nós chegamos ao fim do nosso webinar. Estou deixando aqui para vocês o meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo, 35 30 28 57, é um WhatsApp corporativo. Me dá um alô, eu vou salvar seu contato. E sempre que você tiver uma dúvida ou uma demanda referente à detecção de gás, você pode entrar em contato comigo que eu consigo te dar um suporte técnico personalizado. E também o contato do nosso gerente comercial, já conhecido pela maioria de vocês, o Renan, 35 30 28 54. É um WhatsApp corporativo também. E você que tem uma demanda referente à detecção de gás, seja ela portátil, fixo, transportável, ou uma demanda referente a controle de processo para análise de gás, como foi citado aqui, entre em contato com o Renan. O Renan também vai conseguir te dar um suporte personalizado, entender melhor a sua aplicação e bater um papo e a gente conseguir te ajudar aí a seguir aí com um ambiente cada vez mais seguro e confiável. Agradeço a participação de todos e até a próxima. Um abraço, pessoal.